Que bom que você veio. Que bom que você pôde estar aqui nessa noite para celebrar ao Senhor. Sei que você fez a melhor escolha. Vamos nos colocar de pé, ter mais um cântico. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Aleluia. Tu és digno, Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és santo, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por essa oportunidade que nós temos de estar diante de Ti, por essa oportunidade de prestar também este culto a Ti, por essa oportunidade de louvar o Teu nome e bendizer o Teu nome, porque nós sabemos que somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser exaltado. Pai, obrigado pelo Teu Filho Jesus, que o Senhor enviou o Seu único Filho, para que nós pudéssemos ter esta vida abundante, esta vida eterna em Ti, Senhor Jesus. Porque através do Teu sacrifício, Senhor Jesus, nós alcançamos a vida eterna, nós já vivemos esta vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Usa a minha vida nessa noite para transmitir a Tua palavra. Pai, nós Te louvamos e nós Te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Obrigado, equipe do louvor. Mais uma vez, você pode tomar assento. Boa noite a todos, graça e paz. Nessa noite eu gostaria de ministrar uma palavra muito simples, mas algo que fala a respeito do reino de Deus e de prioridade. Eu vou falar muito sobre o reino de Deus e vou falar sobre prioridade. Se você sair nessa noite aqui sabendo um pouquinho mais do reino de Deus e da prioridade, já está alcançado, como se diz, o objetivo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem e cumpre, faz o seu papel na minha vida e na sua vida. Amém, meus queridos? Você que costuma anotar, o título dessa ministração é: o que é primeiro em minha vida? Faça essa reflexão. O que é primeiro na sua vida? O que é primeiro na minha vida? Quero usar como texto base, e vou usar bastante esse texto, de Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Você pode acompanhar no telão, na sua Bíblia. Eu vou ler nessa tradução que eu tenho aqui, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, basta já aquilo que nós temos, a agenda que nós temos do próprio dia. Esse texto, nós sabemos que Jesus, ele estava ensinando ali a igreja, e especificamente também aplicado-se aos judeus. E os judeus não entendiam muito quando ele dizia e como ele falava sobre o reino de Deus. Eles não entendiam porque eles estavam esperando um rei de uma forma diferente. Eles estavam esperando um reino diferente, e Jesus estava iniciando e estava começando a falar que ele também, ele era um rei. E nós precisamos entender isso, que Jesus, ele é o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Eu quero trazer o significado de duas palavras para você entender. Como eu falei, eu vou falar um pouco bastante de reino e um pouco bastante de primeiro. Reino, a palavra raiz significa basileia, ou seja, poder real, domínio, realeza. Não um poder, não um governo desse que nós estamos vivendo, de um governo político. Era um governo diferente. Era um poder real de Jesus. Era o reinado do Messias. Então, quando você ouvir a palavra reino, você precisa entender que ela é um poder real, é um domínio, um poder real de Jesus e um reinado do Messias, que é o Senhor Jesus. Amém? E primeiro, porque o texto aqui diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, mas depois ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, é o que ocupa o lugar número 1 em nossas vidas. Isso é primeiro, número 1. O que está acima de todos, o que está acima de tudo, o básico. E primeiro também é uma prioridade. Nós podemos elencar aqui como prioridade também nas nossas vidas. Amém, meus queridos? A frase buscai primeiro o reino de Deus, ela expressa a vontade de Deus sobre nós. Ela expressa aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer nos nossos dia a dia, na nossa vida. O Senhor Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. Eu não estou falando aqui da questão da igreja, do prédio local, mas eu estou falando da questão da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, que somos nós. Então você não pega essa palavra como que uma exortação para a igreja em si, mas para que nós possamos atentar que no reino de Deus, que existe um reino de Deus, e que nesse reino de Deus, existem algumas prioridades que nós precisamos atentar, que nós precisamos aprender, para que a nossa vida, ela comece a caminhar um pouquinho melhor, para que nós possamos a viver um pouco melhor. Quando o ser humano busca o reino de Deus acima de tudo, quando nós colocamos a prioridade no reino de Deus, o texto está falando que as necessidades básicas, elas são supridas sobre as nossas vidas. Não é interessante isso? Se nós colocamos o reino como primícia, como prioridade, as necessidades básicas, elas são supridas. Nada deve ser mais importante em nossas vidas. Falo isso para cristãos, falo isso para aquele que conhece a palavra de Deus, falo isso para a igreja do Senhor Jesus, membros do mesmo corpo. Nada devemos colocar e nada é mais importante do que Deus nas nossas vidas. Colocar essa prioridade. Quero colocar um texto aqui de Romanos 14, 17, não sei se tem ali, que fala o que não é o reino também. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. E Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas, comida, bebida, vestimenta, serão acrescentados. É automático. Então o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele é paz e alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu quero que você e eu façamos uma pergunta. O que é mais importante em minha vida? Sempre que eu colocar um tópico, você faz essa pergunta. O que é mais importante em minha vida? Primeiro, aquilo que eu dou prioridade. Gostaria que você prestasse muita atenção nos tópicos. Talvez os meus comentários possam não acrescentar muito, mas os tópicos, meus amados, só esses tópicos, nós estamos voltando com os grupos familiares, esses tópicos dão para trabalhar muito, mas muito mesmo, no grupo familiar. Buscai primeiro o reino de Deus. Precisamos
precisamos aprender que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como nós já aprendemos, agora soubemos o que é o significado de prioridade, nós entendemos que prioridade é buscar o reino de Deus. Fica mais claro para nós continuarmos a viver uma vida na presença de Deus. Preste atenção nisto. Não somente uma pessoa pode ocupar essa posição de prioridade. Não somente uma pessoa, porque muitas vezes nós trocamos as prioridades do reino por algumas pessoas, ou por pessoa, mas não somente uma pessoa pode ocupar esta posição de prioridade, mas alguma coisa também pode ocupar. Você já parou para pensar nisso? Que alguma coisa pode ocupar a prioridade do reino de Deus em nossas vidas? E o que é que nós chamamos de idolatria? O que é que nós aprendemos já? O que é que a igreja já aprendeu de idolatria? É tudo aquilo que tira o lugar de Deus em nossas vidas. Podemos dizer, meus amados, se nós não priorizamos, digo eu, né, fazendo uma analogia, se nós não priorizamos o reino de Deus, nós podemos estar cometendo uma idolatria. Nós podemos ser idólatras sem saber. A palavra, a Bíblia, ela ensina com clareza o que deve ser prioridade em nossas vidas. Prioridade é buscar o reino. É colocar Deus acima de qualquer coisa em nossa vida. O reino de Deus deve ser o primeiro. E em seguida, eu não estou ministrando hoje sobre isso, em seguida seria a justiça. Amém? Vamos priorizar o reino de Deus. Já que nós sabemos o que é priorizar o reino de Deus, a pergunta é: estamos realmente dando o devido valor ao reino de Deus? Estamos colocando a nossa prioridade no reino de Deus? O que nós temos feito, né, com as nossas vidas? O que nós temos feito com as 24 horas que o Senhor nos dá por dia? O texto é muito claro: buscar primeiro o reino de Deus. Seguindo esse raciocínio de buscar primeiro, 1.1, eu quero colocar para vocês um subtópico, que é primeiro Deus. Primeiro Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não busquem um reino natural, mas busquem um reino espiritual. Antes de qualquer coisa, eu coloquei isso esses dias no devocional, antes de qualquer coisa que nós vamos fazer, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Por exemplo, amanhã de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é se colocar diante de Deus, é ter a prioridade no reino de Deus. Ou seja, você acorda e você agradece a Deus por estar vivo, agradece a Deus pelo ar que você respira, agradece a Deus pela casa que você tem, agradeça a Deus pela família, pela empresa, pelo carro ou pelo ônibus. Agradeça a Deus, dá tempo. Vamos priorizar o reino de Deus. Se nós formos olhar o contexto deste Mateus 6, onde termina falando que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, ele está colocando ali que não adianta nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã já tem o seu próprio mal, como a palavra diz. O dia de amanhã ele já tem a sua agenda. Não adianta colocar essa ansiedade no dia de amanhã, naquilo que ainda irá acontecer. Porque a única certeza que nós temos é o presente. A única certeza que nós temos é o dia de hoje. A única certeza que você tem é este presente momento. São essas 4 horas ainda deste dia. Temos aí umas 4 horas, né, se não me engano. 20 e poucos até meia-noite ainda é hoje. Essa é a única certeza que você tem. Mas muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós nos descabelamos. Eu não me descabelo muito, mas alguns de vocês se descabelam, né?
Sabe por que não, né? Mas muitos se descabelam pelo dia de amanhã. É claro que nós temos que ser organizados. Deus é um Deus de ordem, mas nada pode acrescentar aquilo que virá. Nada pode acrescentar. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo que nós fazemos em nossas vidas. O problema é que nós colocamos primeiramente, infelizmente, nós colocamos primeiramente as coisas materiais. Eu sei que você precisa sobreviver, eu sei que eu preciso sobreviver, mas nós colocamos em primeiro lugar, na grande maioria, as coisas materiais e deixamos para trás as coisas espirituais, deixamos para trás as coisas sobrenaturais. Nós precisamos mudar a nossa mente e viver este sobrenatural. Viver o sobrenatural de Deus, não apenas o natural. As coisas materiais geralmente são colocadas em nossas vidas como um Deus minúsculo. Mas nós não temos um Deus minúsculo. Nós temos um Deus onipotente, que Ele pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Deixa para trás esse Deus minúsculo, esse Deus material. Amém? Nós temos um Deus que no mínimo, Ele assegura as nossas necessidades básicas. O nosso Pai Celestial, o nosso querido Pai, o nosso Abba Pai, Ele sempre dá aquilo que nós necessitamos. Nem sempre nós ganhamos aquilo que nós pedimos, mas nós ganhamos aquilo que nós necessitamos. Por isso que a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não ganhamos porque pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Mas o Senhor, Ele dá aquilo que é necessário. Muitas vezes nós nos questionamos, mas Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas é necessário isso? O Senhor dá as necessidades. É claro que muitas vezes Ele faz os mimos e dá também os mimos, né? Dando continuidade neste assunto que o Senhor dá aquilo que é necessário, muitas vezes Ele não dá tudo. Você que é pai também. Você não dá tudo aquilo que o seu filho pede. Tem coisas que seu filho pede que não é necessário e você não dá. É por isso que o nosso Deus e Pai também não dá tudo o que nós pedimos, mas Ele dá tudo o que nós necessitamos. Amém? Eu quero voltar aqui a falar as mesmas coisas, eu tenho falado isso muitas vezes, que nós não podemos deixar cair na rotina as coisas de Deus. Nós precisamos entender o que é realmente o reino de Deus, entender realmente o que é prioridade em Deus nas nossas vidas. Porque se nós deixar a coisa acontecer, deixar a vida me levar, nós vamos cair naquela rotina que já foi ensinado aqui. Eu me acostumo com alguma coisa, eu não valorizo e daí eu perco. Eu me acostumo, eu não valorizo e daí eu perco. Aquilo que eu não valorizo, eu acabo perdendo. E nós só sabemos aquilo que nós perdemos, só sabemos o quanto tem valor quando nós perdemos. Muitas vezes é assim. Você precisa saber, você às vezes precisa perder para saber o quanto aquilo era importante, o quanto aquilo é importante em sua vida. Eu vou dar aqui um exemplo, a saúde. Você só sabe o quanto é importante quando você começa a perder a saúde. O emprego, muitas pessoas elas só valorizam o emprego e elas só começam a dar valor depois que perde. Mas enquanto estão ali, eles se acostumam, viram uma rotina, eles começam muito bem. A gente fala que toda vassoura nova, ela varre bem, ela começa muito bem, mas daqui a pouco vai se acostumando, ela não vai mais valorizando aquele emprego. E quando eu falo de emprego, você pode colocar o que você quiser, família, irmãos, igreja, tudo no mesmo pacote, como se diz. E você se acostuma, você não valoriza e você acaba perdendo. E é muito triste nós perdermos. Porque a perda, ela vem de roubo normalmente. Né? E Satanás é que vem para roubar, matar e para destruir. Amém, meus queridos? De que adianta eu saber, né, o que devo fazer se eu não faço?
Nós temos aprendido muitas coisas, mas poucas coisas nós temos colocado em prática. Nós precisamos praticar mais aquilo que nós temos aprendido de Deus. Precisamos colocar em ordem mais aquilo que nós temos aprendido do Senhor. De que adianta saber o que deve fazer se eu não faço? Do que adianta eu ter o mapa do tesouro nas minhas mãos, mas eu não uso o mapa? Não serve para nada. Nós sabemos que o Senhor, Ele já depositou sobre as nossas vidas toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas o que nós temos feito com isso? Nós não acessamos. Muitas vezes nós vivemos como um mendigo, e não precisa ser assim. Priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Amém? Precisamos colocar em prática essa prioridade de buscar a Deus acima de todas as coisas, de buscar a palavra do Senhor, de ler a Bíblia, de orar. Como o Ney falou, sexta-feira nós temos aqui um momento de oração. Ontem as mulheres tiveram um momento de oração. E colocar isso como prioridade sobre as nossas vidas, de participar. O que você está fazendo com a sua vida? O que tem sido verdade, o que tem sido prioridade nas nossas vidas. Quando eu falo você, eu me incluo. Eu só falo você porque eu escrevi isso. Mas é para nós. Amém, meus queridos? As minhas escolhas, elas são uma questão de prioridade. De prioridade. A minha vida espiritual, ela é uma questão de prioridade. Eu decido buscar a Deus ou não. Eu decido viver no natural ou eu decido viver no sobrenatural de Deus? O que é mais importante na minha vida? Segundo, dar o primeiro lugar. Isso tudo que nós falamos, dar o primeiro lugar. E debaixo desse dar o primeiro lugar, eu quero colocar um subtópico que é, como eu falei, anotem os tópicos. Eles são muito importantes. 2.1. Aquilo que é colocado em segundo lugar perde a importância. Você pode achar que não. Mas aquilo que nós colocamos em segundo lugar, ele perde o grau de importância. Porque nós acabamos de falar, estamos falando até agora, da prioridade. O que eu coloco em primeiro lugar? O texto que nós falamos é assim. Se eu priorizo o reino, outras coisas serão acrescentadas. Mas se eu coloco alguma coisa em segundo lugar, eu estou dando prioridade para outra. E o reino de Deus, ele não pode estar em segundo lugar. Aquilo que nós colocamos em segundo lugar, ele perde este grau de importância. Ele tem menos importância para mim ou para você. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós escolhemos, e é normal nós fazermos escolhas. Mas nós temos que saber o que nós estamos escolhendo. Porque quando você escolhe uma coisa, quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra. Eu não quero colocar peso sobre a vida de vocês, não quero colocar carga, né, sobre a igreja, sobre, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Nós sabemos que o Senhor Jesus, no que diz respeito à salvação, a obra dele foi totalmente consumada. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar neste reino de Deus. E quando você rejeita algo, você está colocando aquilo em segundo lugar. Você entende isso que eu estou falando? Antigamente, hoje não é assim, mas antigamente, quando eu jogava futebol, a gente montava uma patotinha lá, o dono da bola sempre jogava, mas, né, quando a gente monta uma equipe de futebol, você nunca gostava de ser o último a ser chamado. Né? Quando era aquele joguinho assim, pegava duas pessoas ali que tinham um pouquinho mais de liderança, que jogavam melhor, dizia, escolhe você um, ele escolhia. O outro, e vai. E você ia ficando lá para o fundo. Por quê? Porque aquelas pessoas ali não estavam dando a importância para você, porque você provavelmente não jogava bem, senão não era o último a ser chamado. Mas é assim. No reino de Deus também é assim. Nós chamamos
entre aspas, nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito e chamando aqueles que priorizam o reino. E quando você não prioriza, você fica em segundo. É de pensar, não é, amados? É bem assim. Nos tempos dos meus antepassados, que não fazem tanto tempo assim, em uma refeição, primeiro se serviam pais, se tivesse uma autoridade, a autoridade, os avós, os visitantes. Depois serviam-se os filhos. Talvez você não é dessa época, mas a dona Maria é dessa época, a mãe do Ivan. Eu passei por essa época e mais alguns aqui que tem mais de 40, né? Igual eu, tem mais de 40, passaram por isso. Primeiro os adultos, primeiro aqueles que têm mais grau de importância. Isso era uma questão de honra, depois vinham as crianças. Hoje é totalmente ao contrário. Você pode dizer, mas os tempos mudaram. Eu sei que os tempos mudaram. Mas existem alguns princípios que não podem ser quebrados. Alguns princípios do reino de Deus, eles devem permanecer, meus amados. E daí, quando, por exemplo, você está num local desse, numa mesa, e você chama primeiro uma criança para se servir, e não chama o pai, ou o visitante, ou o avô, ou o prefeito, se por acaso ele está ali, você não está dando importância para aquela pessoa. Você está dando importância para aquela criança. Vocês estão entendendo? Está muito forte essa palavra, amados. No final ela vai ficar leve, ela vai ficar boa. Amém? Eu prometo que no final ela vai mudar. Com isso eu quero dizer que nós acabamos trocando as coisas de Deus. Nós acabamos deixando o reino de Deus, nós acabamos não priorizando algumas coisas do reino de Deus e acabamos não priorizando também alguns assuntos em nossas vidas que deveriam ser prioridade. Alguns princípios que deveriam ser prioridade, nós acabamos desprezando. E, como eu falei, se você começar a não valorizar, você vai desprezar e você vai perder. Sempre em nossas vidas nós fizemos escolhas. Amém? Um outro ponto debaixo desse ainda, aquilo que deixamos para depois, pode nunca ser feito. Aquilo que deixamos para depois pode nunca ser feito. Se você deixa para orar depois, pode não ser feito, meus amados. Pode ser que passe o dia e você não ore. Se você deixa para ler a palavra de Deus para depois, pode ser que no hoje, como eu falei, no dia de hoje, você não lê a palavra. Em casa, em geral, na empresa, no trabalho, leve isso para qualquer lugar. Traga isso para qualquer lugar. Inclusive na igreja. Tudo aquilo que você deixa para depois, pode não ser feito. É o famoso provisório para sempre. Aquilo que nós deixamos para depois, pode nunca ser feito. Então, diante disso tudo, é um insulto nós darmos o segundo lugar para aquele que merece o primeiro. Nós não podemos dar o segundo lugar para aquele que merece o primeiro. Deus é acima de tudo. Jesus é acima de tudo. O Espírito Santo dentro de nós é acima de tudo. O reino de Deus e a sua justiça devem ser prioridades na minha vida. Desde que a gente conhece o Senhor Jesus. Se você não conhece o Senhor Jesus, nós não podemos dizer isso para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Mas nós como cristãos, nós como filhos de Deus, que já aceitamos o Senhor Jesus, que somos salvos e remidos no sangue do Senhor Jesus, nós devemos entender isso. Nós devemos compreender que Ele é o primeiro em nossa vida. Amém?
Não estou aqui falando de regras, não estou aqui falando de lei, eu estou falando da graça de dar o nosso primeiro ao Senhor. A graça de dar o nosso primeiro ao Senhor. E dentro desse ponto 2 ainda tem o 2.3, um exemplo muito conhecido, né, que a grande maioria das coisas que nós fizemos, nós podemos fazer essa aplicação, né, de Marta e Maria. O texto eu sei que é um pouquinho longo, mas nós vamos ler e você logo vai entender. Exemplo de Marta e Maria, quando nós não priorizamos o reino. Lucas capítulo 10, do 38 ao 40, diz assim: E aconteceu que indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, esse texto aqui, como eu falei, é muito ministrado. E dá para fazer várias aplicações nele. Inclusive, nessa questão de saber escolher, de dar prioridade ao reino de Deus. O texto nos remete às escolhas e às prioridades em nossa caminhada. Podemos ver que Marta, ela estava preocupada em preparar algo para o Senhor, em servir ao Senhor. E isso nós sabemos que não era errado. Fazer algo para o Senhor Jesus, comer, ter esse coração de servir. Mas ela não estava entendendo que a prioridade era primeiro sentar, assim como Maria, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos essa prioridade em nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos para trás, trocamos algumas coisas e deixamos de ouvir a palavra de Deus. Deixamos de ouvir alguns ensinamentos. Não me refiro somente à palavra de Deus, mas refiro-me também a outras coisas no seu secular. Muitas vezes a empresa lhe oferece um curso, mas você troca aquele curso por ficar em casa, ou por jogar um futebol, ou por assistir alguma coisa. Mas aqui especificamente como igreja, Marta, ela não conseguiu entender a prioridade que deveria ter dado aquela pessoa que estava ali, que não era qualquer um, era o Senhor Jesus. Podia ser que ela nunca mais teria essa oportunidade, porque aquilo que nós deixamos para depois pode nunca ser feito. Mas Maria não, Maria entendeu. Maria entendeu que ela poderia estar ali junto com o Senhor. E se você analisar, sempre que você olha Maria, em outros versículos, em outros capítulos, em outras histórias, ela sempre estava aos pés de Jesus. Ela sempre estava adorando o Senhor Jesus. Ela priorizava o reino de Deus. Amém, meus queridos? Maria estava aprendendo aos pés de Jesus, e o texto diz que esta é a melhor parte que não vai ser tirada. Você nessa noite está aqui adorando, buscando ao Senhor Jesus, aprendendo junto com o Senhor Jesus. E essa parte nunca vai ser tirada. Você fez a melhor escolha. Maria escolheu a melhor parte, que era aprender. Quem quer aprender, quem escuta, quem ouve as palavras, é uma pessoa ensinável. E uma pessoa ensinável, ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Não deixar para depois aquilo que é mais importante. Uma frase que nós sempre colocamos: quem não assenta para aprender, não tem autoridade para ficar de pé para ensinar. Precisamos sentar para aprender. E por último, o que é mais importante em minha vida. E aqui, como se diz, eu digo que termina bem, porque o Senhor nos dá um bálsamo. Ele nos
passa um óleozinho sobre nós. Terceiro ponto, tem ali. O que é mais importante em minha vida? Saber que o nosso Deus e Pai é comigo sempre. Isto é prioridade. Isto é muito importante na minha vida e na sua vida, saber que o nosso Deus e Pai, Ele é sempre contigo. Sempre contigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi a primeira pessoa que te pegou no colo? Não responda, só pensa. Quem foi a primeira pessoa que te pegou no colo? Você pode dizer, foi meu pai, minha mãe, o médico, a médica, a enfermeira, sei lá, quem foi? Muitas vezes eu pensei nisso. E essa semana eu obtive a resposta na palavra de Deus. Isaías 46, versículo 3 e 4, eu vou ler na versão Ara. Existem várias versões, né? Eu estou lendo aqui nessa versão atualizada, Almeida, revista e atualizada, que diz assim, não sei qual é a versão que você está lendo, mas diz assim, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois e carregar-vos-ei e vos salvarei. Quem te carregou no colo pela primeira vez? O texto é claro, é o nosso Pai. Ele diz que desde o ventre, Ele nos carregou no colo, meus amados. Deus não muda, eu sei que esse contexto era para o povo de Israel, era para o exílio babilônico, e também falava um pouco aqui da idolatria, mas Deus, Ele não muda. Ele te carregou no colo. Como eu falei, eu recebi essa palavra agora esses dias, e essa palavra é uma promessa para a minha vida, e é uma promessa também para a sua vida. Recebi esta semana, estava meditando na palavra, e o Ivan estava de aniversário, eu fui mandar um texto para ele, e justamente esse texto Deus me deu. Esse texto. Que Deus, Ele nunca nos abandona. Isso é prioridade para nós, isso é prioridade para você saber que Deus sempre está contigo. Naquele momento difícil, Deus está contigo. Nas tribulações, o nosso Deus, o nosso Abba Pai, Ele está contigo. Você que não teve família, que não teve pais, mães, sei lá, você que não teve família, ou se teve, mas foram ou são ausentes, pegue essa palavra para você. Pegue essa palavra para você. Deus Pai sempre esteve e está com você. Ele continua cuidando de você. E o texto diz que Ele continua cuidando até o último dia, e foi Ele quem te pegou no colo. O primeiro que te pegou no colo foi o nosso Pai. Você pode dizer, mas o meu pai nunca me pegou no colo. Antigamente ali os homens eram muito macho, como se diz, né? Não podia chorar, não podia dizer para o filho que te amo, não podia nada, às vezes nem pegar no colo, e às vezes você nasceu e ficou frustrado com isso, mas saiba que o Pai, o nosso Pai, Abba Pai, Ele te pegou no colo, Ele cuida de você até o presente momento e vai cuidar até o fim da sua vida. Aleluia! Aleluia! Amados, eu sei que, não sei você, mas eu e algumas pessoas que eu conheço, de vez em quando bate aquela crise de idade, de velhice, quando chega nos 40 anos, dali para frente. 40 anos. Amados, não tenha medo do amanhã. Não tenha medo da sua idade. Não tenha medo de envelhecer. Porque essa palavra é uma promessa, o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Eu sei que com o passar do tempo, algumas das nossas atividades, elas podem ser interrompidas, elas podem ficar um pouquinho mais difícil, mas com isso também
vem algumas coisas muito boas sobre as nossas vidas. Vem novas oportunidades de amor e de vida. Elas surgem sobre nós. Por exemplo, o casamento. Muitas pessoas não casaram cedo, mas elas podem casar, mesmo que na crise dos 40. Vem filhos, vem netos. Às vezes empresas, você tem empresa, às vezes já nos 40 anos. E você acha, não, eu sou muito velho agora para abrir um negócio. Não, o Senhor está contigo todos os dias. Vem o ministério, meus amados. O ministério de poder estar ajudando as pessoas, de poder estar na casa do Pai. O Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona. Seja qual for a sua idade. Criança, jovem, idoso, Deus sempre está contigo. Amém? Pessoal do louvor, por gentileza, eu quero concluir dizendo que primeiro o reino. Jesus, quando dizia que devia priorizar o reino, ele estava ensinando que a nossa principal preocupação como discípulos de Jesus é a salvação de almas e a edificação da igreja. Quando colocamos isso em primeiro lugar, ele promete suprir todas as nossas necessidades essenciais, nossas necessidades básicas. O reino de Deus precisa ser primeiro em minha vida. O reino de Deus precisa ser primeiro em sua vida. Depois vem o meu reino. Depois vem as minhas coisas. Aqui, meus queridos, a ordem dos fatores, ela pode alterar o produto. Tem uma frase por aí que diz, em matemática, em lógica, que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a ordem dos fatores, ela pode alterar os produtos. Amém?